Saudações, amigos! Então, hoje vamos discutir um novo escândalo, um escândalo mundial, um escândalo universal aconteceu e, claro, mais uma vez está relacionado à Ucrânia. Especificamente, o que aconteceu? O podcaster número 1 do mundo, atenção, o podcaster número 1 do mundo, Jorge, uma estrela mundial, uma pessoa muito respeitada na América, mandou Zelensky para aquele lugar, o que gerou reação imediata na mídia ucraniana. Falaremos de propaganda depois. Houve uma explosão. Ai, Jorge, ele mandou os ucranianos e a Ucrânia para aquele lugar. Não foi bem assim. E eu, de propósito, usei inteligência artificial para traduzir aquele episódio para o idioma ucraniano. Para evitar interpretações, confiamos isso à inteligência artificial, direcionando ao ucraniano, não ao russo. Publiquei isso no meu canal do Telegram e repito aqui para quem não está inscrito. Zelensky diz que Putin está assustado e foi embora. Você e todos vocês, seus malditos, vocês vão começar a Terceira Guerra Mundial. Sim, isso é uma loucura. A Rússia lançou um míssil hoje. Sim, pela primeira vez lançaram um míssil balístico intercontinental. Usaram esse tipo pela primeira vez. Isso é loucura. Loucura total. Porque esses mísseis podem carregar ogivas nucleares. Este não. Mas se sim, o mundo vai mudar por causa do complexo militar industrial. Por causa disso. O dinheiro que vai para a Ucrânia e pelo fato de que o presidente ou quem quer que esteja governando o país decidiu fazer algo absolutamente insano. Loucura total, todos nós vemos isso e as pessoas ainda apoiam. A Cable News Network disse, finalmente vi a manchete deles sobre como o Biden deu mísseis de longo alcance para Zelensky. Americanos de longo alcance. Como se alguém não soubesse de onde eles vêm, como se alguém não soubesse que somos nós que financiamos isso, que é uma guerra por procuração. Tudo isso é pura loucura, é insanidade. Sente-se à mesa de negociações. Como vemos, Hogan mandou Zelensky e todos os envolvidos em provocar a Terceira Guerra Mundial para aquele lugar. O que me surpreendeu mesmo foi a reclamação dos propagandistas, até do nosso lado. Que Terceira Guerra Mundial? Se Putin não está escalando, vamos analisar. O general Zaluzhny afirmou recentemente que a Terceira Guerra Mundial já começou. Eu acredito que em 2024 podemos afirmar com certeza que a Terceira Guerra Mundial começou. Portanto, aqui Rogan não revelou nenhum segredo, nenhum mistério ou informação privilegiada. Agora, quanto à questão de Putin estar ou não escalando, vou explicar a diferença para vocês. Putin é o agressor. Putin foi quem inicialmente atacou a Ucrânia. Agora, a situação na linha de frente e em geral é a seguinte. Putin é um canalha, mas é forte, ele nos mantém sob controle. Assim, as ações dele não são uma escalada, pois ele é o agressor desde o começo. O lado que não está jogando, e infelizmente, o lado fraco, que precisa de tudo, onde não há ninguém nem nada para lutar, onde existe uma política terrível de corrupção, onde bilhões de dólares são roubados e ganhos na guerra por Zelensky e sua turma e por todo o aparato estatal ucraniano. Só podemos escalar, em vez de tentar diminuir o grau de tensão e chegar a negociações de paz. Dizer de forma honesta e aberta que haverá compromisso. E Zelensky sabe disso, assim como todos esses propagandistas, exceto os mais irrelevantes, pagos apenas para latir nas redes sociais. É preciso usar a terminologia correta, mesmo não gostando. Não sou propagandista. Discutimos objetivamente, analisando fatos. Vários perfis na rede social X logo começaram a procurar de Joe Rogan, onde alguns indivíduos, aparentemente, receberam dinheiro da nossa propaganda. Não peguei ninguém no flagra, mas parece assim. Em inglês, Joe chama o Zelensky para o podcast. Vocês sabem que o Zelensky nunca participará de um podcast com o de Joe Rogan, igual quando ele não vai ao Tucker Carlson ou ao Lex Fridman. Por quê? Porque o Zelensky não é capaz de falar objetivamente diante das câmeras sem um papel preparado, com perguntas previamente combinadas com o Podolyak. Sem o Ermak ao lado sussurrando respostas, Zelensky não consegue conversar sozinho e, no máximo, dá um comentário breve a algum pseudo-jornalista ocidental. Eu os chamo de suportes de microfone. Em algum lugar onde o cheiro de sorosistas está no ar,
Lá, ele pode fazer isso, mas para uma pessoa independente, ele nunca é capaz. Por 2, 3 horas, quando já estamos cansados e aparecem perguntas difíceis, ele não consegue lidar. Então parem de falar do Joe Rogan. Zelensky não vai participar do podcast dele, nem de nenhum outro grande podcaster realmente independente. Apareceu Kuleba. Joe, me convida. Você entende do seu trabalho, eu entendo do meu, eu vou contar tudo. Kuleba é nosso ex-ministro das Relações Exteriores. Charutos por minha conta, Kuleba. Quem precisa de você? Rostos entediados não funcionam na diplomacia ou mídia. Joe Rogan não acha interessante. Provavelmente me chamaria para falar sobre a Ucrânia antes de você. Fique calmo e relaxe. Se Kuleba não surpreendeu, então apareceu Volodya Klitschko, irmão de Vitaly, prefeito de Kiev, e gravou um vídeo. Eu não vou traduzir a voz para vocês, vou traduzir com legendas. Por favor, ouçam. Joe Rogan, ouça seu último podcast. Envio este vídeo para mostrar minha discordância. Você comenta que o envio de armas americanas à Ucrânia pode causar a Terceira Guerra Mundial. Vou te dizer, você está repetindo propaganda russa. A Rússia de Putin enfrenta problemas e tenta assustar você e outros. Sua guerra era para durar só 3 dias. Ela já dura 3 anos, graças ao heroísmo e sacrifício dos ucranianos. Então você está usando a única arma que Putin realmente pretende usar, a propaganda, e essa arma realmente enfraquece nossas democracias. A Rússia de Putin quer destruir a Ucrânia em silêncio e espera que a América permaneça calada, não grandiosa. Uma grande América não é uma América que abandona países que defendem a liberdade com suas vidas. Resumindo, veja, eu tenho vários pontos de discordância. Se você me convidar para o seu podcast, poderíamos discuti-los como homens livres. Não, Volodya Vitaly é de Zelensky. Eles têm essa guerra com Zelensky. Como pode? Ele diz. Joe Rogan repetiu a propaganda russa. O que significa propaganda russa? A escalada é um fato, o que o mundo precisa, e o presidente Trump lidera o mundo e vai fazer, o mundo também é um fato. Joe Rogan sentou e disse, se Putin tomasse a Ucrânia mais rápido, ou Putin é um agressor, Putin faz tudo corretamente, ou a Ucrânia se rende, capitula, não. Ele disse, nós não precisamos da Terceira Guerra Mundial. Ele disse apenas que esses ataques são uma escalada. Repito, ele enviou Zelensky para lá, sem envolver Ucrânia ou o povo ucraniano. Rogan não tem reclamações nem ódio pelo povo da Ucrânia. Volodya, por que isso? Além disso, percebi que quando Volodya trabalha para o público ocidental, acho que ele fez curso de atuação em Hollywood. Ele tem um rosto mais gentil, consegue colocar um sorriso em algum momento, mas quando Volodya se dirige ao público ucraniano, muda de expressão drasticamente. Quando estão com Vitaly, recomendo. A última entrevista juntos foi antes da guerra. Nosso suporte sob o microfone. Sônia Koshkina, olha, dá uma sensação de que Volodya e Vitaly estavam de pé e prontos para bater em todos os ucranianos e tudo o que os incomodava. Tanta raiva e agressividade como Zelensky mostrava no rosto deles. Volodya é mais leal e não precisa se envolver. Entendo que ele está sendo preparado para a política. O que é fato, ele negocia com uma imagem midiática e é respeitado no Ocidente. Destaco que isso ocorre pelo sucesso esportivo e todos reconhecem a grandeza dos irmãos Klitschko, mas não é preciso usar privilégios do esporte para entrar na política. Isso é uma coisa completamente diferente. O mais interessante é que o Volodya, no início da guerra, disse que não quer morrer pela Ucrânia. Ele prefere viver por ela. E eu apoio essa abordagem. Volodya é jovem e quer continuar a guerra. Sim, eles filmaram uma televisão na Alemanha onde eles estão com armaduras, quase como o Schwarzenegger, uma vez que ele gravou o filme Comando. Ele se protege, ele está equipado, ele prepara as armas. Mas na realidade, isso não era a realidade. Isso não era a realidade. Isso não era a realidade. Volodya não está na linha de frente. Só aparece nas câmeras contando bobagens ao público ocidental, enquanto outros morrem na linha de frente. Ao mesmo tempo, Zelensky destrói a Ucrânia e está acabando com o nosso Estado.
Então isso não é hipocrisia? Acontece que Volodya Klitschko, por ser campeão mundial de boxe, deve viver, e algum tratorista, taxista ou fazendeiro que morra. Desculpe, essa filosofia de vida não existe e eu não concordo com ela. E agora vamos entender isso melhor. Vamos voltar um pouco e ver como o público zumbi é manipulado. Nosso maior inimigo na Ucrânia, Donald Trump, por quê? Porque ele representa a paz. Ele vai fornecer armas e assistência financeira. Mas ele vai organizar a capitulação da Ucrânia. Ele vai impor uma paz forçada para ambos os lados. Leve Putin, o ditador, pegue Gills um pouco menos e pare com isso. Inimigo número 1, 2 vezes presidente dos Estados Unidos e o homem mais rico do Guinness, sempre saiu com grande saldo positivo. Um dos pais do capitalismo mundial. O inimigo da Ucrânia ela está definido. Quem é o inimigo da Ucrânia? Número 2, Elon Musk. Em geral, o maior homem do momento, o mais rico do mundo, que lidera a história, que faz aquelas inovações sobre as quais daqui a 1000 anos ainda escreverão e falarão em todo lugar. É o inimigo da Ucrânia que deu o Starlink no começo, que salvou o nosso exército? Ele poderia não ter dado, mas deu de graça. Onde está a lógica? Você entende quem é o inimigo número 3 da Ucrânia? Do maior podcaster, Joe Rogan, cujo podcast foi comprado pelo Spotify por $200 milhões e é adorado em toda a América. E agora, atenção, vamos só por um segundo. Eu faço todo tipo de zelebots, mais ou menos. Conto com pessoas sensatas. Zelebots, não olhem, nada para ver. Vamos pensar logicamente. Temos inimigos, grandes figuras reconhecidas mundialmente, especialmente nosso parceiro, os Estados Unidos. Como isso acontece? Como isso ocorre? E como conseguimos ser tão bons, inteligentes e corretos, entendendo tudo? Droga, em 33 anos o país não conseguiu ficar 100% completo. Permitiu-se que o país virasse um lixão de corrupção, apesar de nossa inteligência e bondade. Em que houve uma guerra no centro da Europa, que não poderia ser entre vizinhos, que enfraqueceu a tal ponto que Putin canibal pôde nos atacar. Como isso aconteceu? E canalhas como Trump, Musk, Rogan, e são eles que criam neste mundo tudo o que toda a civilização usa, toda a civilização da qual a América prospera, a qual recorremos quando precisamos de algo. Tudo o que não conseguimos, qualquer coisa que não conseguimos fazer sozinhos. Eles chamaram todos de inimigos. Agora, que associações existem, telespectadores? Lembra alguma coisa? São os mesmos russos. Você não gosta do Putin. Inimigo, a América quer capturar algo, o maldito Ocidente decadente. Você desligou a propaganda, agora falo com vegetais. Você ficou igual aos russos, só que sob bandeiras ucranianas, principalmente no idioma. Você entende e capta esse pensamento, não tem medo disso. Você é igual. Você chama de inimigos pessoas que deveriam ser amigas ou que conquistaram muito na vida, em competição justa com o profissionalismo deles. Não são capazes de você, e você continua levando a Ucrânia à ruína. Você quer uma guerra eterna, que nós já não aguentamos, nem financeiramente, nem fisicamente, e nunca aguentamos desde o início. Aqui era preciso assinar Istambul com alguns direitos. Destaco que era melhor e agora aguardamos uma opção dolorosa e o fim da guerra. Porque ouvimos idiotas como Boris Johnson agirem assim. Boris Johnson não é presidente da Ucrânia, e sim Zelensky, que agiu com toda essa besteira. Não foi vontade de Johnson. Por quase 3 anos, houve guerra e nada inteligente se firmou. Amanhã, algum quarto dirá o bom senso e você o chamará de inimigo. Na Ucrânia, hoje, expressar bom senso e aceitar isso já é visto como extremismo e inimigo do povo. Isso é uma cópia da Rússia, a escola de propaganda da KGB sob o regime Putin, e você está fazendo o mesmo na Ucrânia hoje. Vocês têm o mesmo ídolo e líder. Para vocês, Joe Rogan é bonito como Zelensky, e isso os deixa envergonhados.
Só queria lembrar, para pessoas comuns, a pátria não é o presidente nem Zelensky. A pátria é a Ucrânia. Se Joe Rogan enviou Zelensky, não enviou a Ucrânia nem seu povo. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Tchau.